E aí, feras, voltando aqui, professor Julia, né? Para quem já pulou o primeiro vídeo, para agora alguns exemplos de lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, a gente vai ler essa questãozinha aí. Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo adversário. Ela percorre então uma trajetória parabólica, conforme representado na figura em 4 segundos. Então a figurinha aí, né? E o cara jogou a bola. Desprezando a resistência do ar, com base nas informações apresentadas, podemos concluir que os módulos de velocidade V, esse V aqui da imagem, que seria o nosso VO, né? Do lançamento, e da velocidade VH da altura máxima, são em metros por segundo iguais a respectivamente. Gente, o conselho que eu dou na leitura, vocês leem o texto normal tal, depois vocês leiam procurando o objetivo. Já encontrei o objetivo aqui, né? Qual foi o objetivo da questão? A questão me pediu a velocidade V, que seria a velocidade inicial, e o VH, que seria na altura máxima. Agora a gente pode fazer uma segunda leitura procurando dados que possa ajudar a gente a encontrar. VO. Quais formas a gente pode encontrar VO e VH aí, né? Então é isso que a gente vai pensar. Eu vou pensar muito no horizontal, né? Porque a gente aqui, a gente tem que de dados, ó. Ele quer respectivamente lembrar disso. A gente tem dados o tempo, 4 segundos. E a gente tem deslocamento aqui, ó. Ele começou no 0 e terminou em 60, né? Então a gente tem deslocamento horizontal. Então vamos pensar primeiro nas formas horizontais para ver se a gente encontra resultados. Então vamos lá para os dados aqui. A questão quer encontrar o que, né? A gente quer encontrar a velocidade x horizontal. Por que a velocidade x horizontal? Se você perceber a velocidade da altura máxima, a gente só tem quem? Vx, né? A gente só tem Vx naquela altura. Vy é 0. Mas ainda existe Vx. Então naquele ponto vai ser quem? Vx. Né? O próprio Vx. Por isso que eu quis colocar a velocidade horizontal. Ele quer encontrar. Ele também quer encontrar a velocidade inicial, né? Quando ele começou o movimento. O alcance horizontal ele deu 60, a distância inicial ele deu 0 e o tempo ele deu 4 segundos. Então a gente só tem essas duas fórmulas em relação à horizontal. Então primeiro, né, a gente vai encontrar... Deixa eu colocar minha carinha aqui embaixo, né? Porque eu botei aqui. Primeiro a gente vai encontrar a partir da fórmula do sorvete, né? O x igual a xo mais vx vezes t. Substituindo os valores, deslocamento, alcance em x, 60, xo é 0. Mais vx a gente vai encontrar, que é uma das coisas que a gente precisa encontrar, vezes 4, né? Que é o tempo, 4 segundos. Jogando todos esses dados, né? Para um lado, isso para o outro, né? Invertendo os dois lados, multiplicando por menos 1, né? Ficou Vx vezes 4 é igual a 60. Vx é igual a 60 sobre 4. Ok? Dividindo 60 sobre 4 dá 15 metros por segundo. Então, nosso resultado de Vx, 15 metros por segundo. Então, aquele ponto mais alto, VH, né? É 15 metros por segundo. Aí, a gente vai aproveitar da primeira fórmula agora. Vx é igual a VO vezes cosseno do ângulo. Se Vx é igual a 15... VO vai ser quanto? VO vezes quem é o cosseno de beta. Se você voltar lá na questão, ele dá que cosseno de beta aqui, ó. Lembrar do cursor do mouse passando aí, ó. Cosseno de beta é 0,6. E aí eu só substituir por 0,6, ok? E aí jogando 0,6 dividindo, 15 dividido por 0,6 dá 25, ok? Só tenha cuidado na resposta, porque a gente primeiro encontrou VH para depois encontrar V, né? Então a gente vai querer responder e falar que é 15 e 25, não é a letra A. Ele é a letra C porque ele pede respectivamente, ok? Então V deu 25 e VH deu 15, tranquilo? Cuidado com essa pegadinha aí na questão. A bala de um canhão com massa de 15 kg é lançado com a velocidade de 1080 km por hora. Determina o alcance horizontal máximo do projétil para o caso de um ângulo formado entre o canhão e horizontal ser de 15 graus. Ok? Então a primeira coisa, ele pede o alcance máximo, né?
Vocês poderiam estar fazendo segunda leitura, né? Mas foi fácil de encontrar. Ele deu a velocidade e desses dados aqui, a gravidade e tal, ok? Então a gente já pode ir direto. Primeira coisa que está em quilômetros por hora. A gente tem que transformar. Dividindo por 3,6 dá 300 metros por segundo. Tudo em metros por segundo aí na questão. A gente vai usar da fórmula do alcance VA vezes o seno de 2 alfa sobre G. Veja que ele não deu o seno de 15, ele deu o seno de 30. E se a gente for reparar, se a gente for substituir aqui, ó, o ângulo, 2 vezes 15 dá 30. Eu posso primeiro multiplicar o ângulo para depois calcular o seno. Lembrar dessa ordem aí, ok? Então, ó, vai ficar 300 ao quadrado, porque a gente transformou a velocidade inicial em metros por segundo. Seno, né, de 30 graus. E dividido por 10, que é a gravidade. Que é o seno de 30, 0,5. E aí fez, né? Multiplicou, dividiu, tal, né? E cortou aqui um zero e cortar um zero, né? A divisão por 10 permite isso. Dá 4.500 metros. Só que o resultado está em quilômetros. Então é só dividir isso aqui por 1000. E aí vai dar em quilômetros, né? Transformando metros para quilômetro. 4,5 quilômetros. Tranquilo? Questão facinho também. Ela é só saber a forma do alcance, né? E vai direto. A bala de canhão, pegando a mesma questãozinha, só que mudando um detalhe, só para você ver quando é que você vai usar. Quando você vai usar dessa técnica aqui de multiplicar o ângulo. E quando você vai usar aquela fórmula de 2 vezes o seno vezes o cosseno do ângulo. Tranquilo? Então vamos lá. A bala de canhão com a massa de 15 kg é lançada com a mesma velocidade, determina o alcance máximo do projeto tal entre o canhão e o horizontal, só que eu mudei o ângulo, botei 12 graus. E pedi nos dados que o seno de 12 é 0,2, o cosseno de 12 0,9, a gravidade de 10. Tranquilo? Dividir, né? Porque tem que estar em metros por segundo a velocidade, está em quilômetros por hora, usando a fórmula. Se você reparar bem, se a gente fosse colocar o ângulo direto, 2 vezes 12 dá 24. E aqui nenhum dos dados dá o seno de 24. Mas nos dá o seno de 12. Então eu posso destrinchar essa fórmula aqui, ó, na fórmula de 2 vezes o seno vezes o cosseno do ângulo formado lá na questão. Então quem é o seno do ângulo? 0,20, né? E qual é o seno de 12? 0,9. E aí substituindo aqui, né? E multiplicando, primeiro levando ao quadrado, né? Lembrar da ordem, né? Potência em primeiro lugar. Multipliquei aqui que não tem nada de ao quadrado. E dividi, né? E deu o resultado, ok? Nada de bicho de 7 cabeças aqui. O problema é esse lado aqui. Então tem essas duas formas de resolver a questão. Direto colocando o ângulo, seria 2 vezes 12 daria 124. Se eu tivesse 124, poderia substituir. Ou se eu não tenho, só tenho um ângulo formado inicialmente, você tem que usar desta fórmula aqui, que é dessa distinção de fórmula, que vocês vão ver em trigonometria para o teste da segunda unidade, ok? Marca a alternativa incorreta a respeito do lançamento oblíquo, exemplo 3 aí, ok? Então vamos lá. O ângulo que fornecerá o maior alcance horizontal possível é de 45 graus. Gente, só vou retornar aqui só para vocês verem aqui a fórmula de alcance máximo. Esse aqui na forma de alcance máximo. Para ter o alcance máximo, aí vocês vão estar com o conteúdo de trigonometria em mãos, né? A gente lembra que o maior valor do seno é o 1. E quem remete esse valor é o seno de 90 graus. E se você for reparar aqui, 2 vezes quanto? Qual o ângulo formado para dar esse 1? 2 vezes 45 dá o seno de 90, que vai dar 1 inteiro. Então ele vai ter 1 inteiro. Então o alcance máximo vai ser o ângulo de 45 graus. Se passar disso, ele vai ter um alcance menor do que o permitido, né? Menor do que ele teria, na verdade, né? Se ele tivesse no 45 graus. E maior também, viu? Ao chegar na altura máxima, o componente vertical da velocidade do móvel é nula. Ao chegar na altura máxima, o componente vertical, verdade, o componente vertical da velocidade Vy é nulo, verdade, ele é nulo. O que não é nulo é o Vx, né? O componente horizontal da velocidade mantém-se inalterada.
uma vez que no eixo X o movimento é classificado como retilíneo e uniforme. Isso é verdade, né? Esse movimento ele é uniforme. O componente vertical da velocidade diminui desde o solo até se tornar nula na altura máxima, o que classifica o movimento sendo acelerado. Não, gente, ó. A velocidade diminui, isso é verdade. Só que o movimento ele não é acelerado. Ele vai diminuindo a velocidade conforme o tempo. Então ele está tendo um movimento retardado. Então a palavra errada aí tá é movimento sendo acelerado. Ele é retardado. O componente horizontal da velocidade pode ser determinada pelo produto da velocidade do objeto com o cosseno do ângulo com o qual o corpo abandona o solo. Parece um textão feio, né? Mas ele só está falando que Vx, componente horizontal da velocidade, Vx, pode ser determinado pelo produto da velocidade do objeto, VO, vezes o cosseno do ângulo. Isso é verdade. Vx é igual a VO vezes cosseno. Ok? Então, letra D é a alternativa incorreta. Tranquilo? Então, aquela mesmo, obrigado pela atenção, dá essa curtida de novo, inscreva-se nesse canal, se não se inscreveu, ative o sininho para você já receber os vídeos, né, antes. E qualquer dúvida, mandar aí o texto que vocês precisarem, que eu vou estar auxiliando aí você.